Entonces, este es el 10º último encuentro. ¿M? Como algunos de ustedes hablaron hoy, sí, la impresión que yo tengo es que a medida que estuvimos pasando por los capítulos, ¿no? Fomos cada vez más aprofundando y tornando más visible el proceso, pero también más fuerte en nivel de significado, en nivel de, también de comprensión existencial de aquilo que es el mensaje que está dentro de las metáforas que estamos trabajando, ¿no? Y este capítulo, yo creo que es un capítulo muy especial, muy trascendente, que explica cosas muy interesantes en el sentido de una visión de espiritualidad, de una visión de unidad, de una visión de amplitud. ¿M? Entonces, en este capítulo vamos a retornar a un color que es el azul. ¿M? Que já estuvimos hablando del azul en el encuentro, me parece 5. Entonces, ¿por qué él retorna al azul? ¿M? ¿O qué significa este retorno al azul? Porque este azul que vamos ver hoy es un azul diferente de aquello que estuvimos hablando antes, ¿no? Sí, claro, él mismo también, ¿m? Pero él va a trabajar sobre un aspecto del azul, ¿m? Que se llama Kaelon, ¿m? Que es en realidad una vivencia, que es la vivencia del paraíso. Entonces, él relaciona, James Hillman, ¿m? La vivencia del paraíso como el Kaelon, que es azul, que es el azul celeste, o sea, del cielo, el azul que encontramos en el cielo. Entonces, que es un azul que no está como el azul anterior que vimos, que partía de la Nigredo, y bien, poco a poco se transformaba en el azul. Acá el azul sí tiene una origen en la Nigredo, no es que sea exactamente otro azul, pero vamos a hablar específicamente de un momento del azul que podemos relacionar a Kaelon, podemos relacionar al paraíso. O sea, este azul que es elevado. Entonces, estamos hablando de las montañas, estamos hablando del cielo, estamos hablando del vuelo, de la imaginación, del aire también, ¿no? Entonces, vemos ya aquí una experiencia del aire, que já estamos hablando já há um tempo, e vamos acá ver a experiência de elevação como uma experiência de amplificação da consciência. Então, neste capítulo, Hillman vai sair del azul que inicialmente pode nos levar à melancolia para entrar no azul del éxtasis, el azul del vuelo, el azul de la elevación, el azul del encuentro con el espiritual. Entonces vamos a hablar del cielo, de la elevación, de la visión de la altura, que nos permite ver que todo está interligado. La visión de la altura que nos permite ver que el mundo es solamente uno, y que los alquimistas van a llamar esta percepción de unos mundos. Entonces, en este capítulo, acá realmente una pena, una lástima que no podemos leer, ¿no? Porque yo, se tenía que traducir todo, era una historia que yo no podía, porque no hablo tan bien el español para traducir, y me pareció que también pedir para uno de ustedes traducir sería un trabajo, porque son textos un poco longos, ¿no? Entonces, yo decidí trabajar con essas histórias que ele conta. Quando hice em português, eu tomei algumas das histórias, porque todo baseado em histórias, e las li.
E agora eu vou contar de uma forma breve para vocês as histórias, não? Porque são histórias justo de momentos de azul, de momentos de entrada no paraíso através de uma amplificação de la visão. Então, a primeira história que eu vou contar, não? É um cuento desta mulher, Liesl Miller, que já hizo uma crônica a respeito de Monet, porque ela viu que Monet, em um momento, Monet que é um pintor, não? Em um momento, Monet se quedou com catarata, com catarata, tinha catarata nos olhos, não? Entonces, ella cria uma história com esta história da catarata de Monet. Não sei em que se baseou, se algum depoimento dele, ¿ah? Pero entonces ella assume a voz de Monet e diz assim: "Sí, el doctor me dice que eu não estou vendo bem, pero eu creio que estou vendo de uma outra forma, porque agora os limites entre uma coisa e outra não existem mais. Então, eu vejo as lamparinas quando está se quedando a noite, não? Se encendem as lamparinas. E sempre via uma diferença entre o cielo e a lamparina. E agora eles se fundem. Então, se acabou o limite entre uma coisa e outra, e todas as coisas estão fundidas. E eu não sei se sou capaz de transformar estas imagens belíssimas através de minha arte, se sou capaz de reproduzir isto, pero é de uma beleza maravilhosa. Então, não sei se o doutor vê como uma enfermidade, algo que é tão maravilhoso. É uma outra forma de ver. Então, Human try, não? Esta percepção de Monet que Licel trai, que não sabemos se é assim mesmo que Monet viveu, pero a percepção de ella a respeito da experiência de Monet, como que esta percepção de que os limites que nós culturalmente estamos acostumbrados a ver, não? Entre uma coisa e outra, se dissolvendo, por la catarata, não? Pero que ella de certa forma nos disse, bien, os limites estão na nossa cabeça, não? Os limites são a forma como criamos a visão do mundo, porque poderíamos ver de outras formas. Então, será que a forma que nós vemos o mundo é realmente a forma como se vê? E alterando o estado de consciência, será que não veríamos de outra forma? Então, esta é uma discussão que deste capítulo, não? Então, quando estamos en este azul, que é o azul de la elevação, esta elevação nos ocorre uma ruptura, a vivência é de la ruptura do espaço-tempo. Isto provoca uma vivência de transe, uma vivência de alteração de percepção, uma visão de que podemos ver de outras formas, que a experiência que temos cotidianamente é apenas uma forma de ver. Então, a experiência de elevação tem a ver com perceber a conexão entre todas as coisas, que era o que Monet, com sua catarata, no cuento de Licel, percebe a partir da catarata, começa a ver que as coisas estão conectadas e não dissociadas.
¿m? Entonces, la experiencia de alteración de estado de conciencia nos lleva a la percepción de que las cosas están conectadas. ¿M? Y en general, esta percepción de elevación viene con un sentido de armonía, porque muchas veces la experiencia de elevación pode nos llevar a uma experiência de angústia também, não? Como que uma experiência de dissociação da realidade, de não saber onde está a realidade, não? O que existe e o que não existe. Que é a experiência de las pessoas psicóticas, não? Que se elevam, pero não perdem a noção, em vez de se conectar, se dissociam. E a vivência do transe, que Hillman está colocando, não? É uma vivência de acesso à beleza, de acesso à harmonia. E acá esta palavra harmonia é muito importante, porque não é um acesso a uma vivência de equilíbrio, e sim de harmonia, onde as coisas todas dançam ao mesmo tempo e têm conexão e coerência entre si. Esto também, esta elevação, nos leva a uma nova perspectiva sobre a morte, porque nós costumamos ver a morte como um final, como uma coisa que não é boa, que é um final. E bem, quando estamos elevados, elevados no senso de transcendência, de ampliação da consciência, vamos acessar a outras perspectivas a respeito da morte. Primeiro que vemos uma perspectiva também da morte como desapego, donde durante a vida temos tantas muertes, no sentido de que transformações, muere parte de nós para poder nascer outras, pero também dentro de uma perspectiva de morte orgânica, esta morte orgânica passa a ter outro sentido, outra visão, outro sentimento a respeito da morte, porque existe um acesso a um sentimento de unidade. Então, que a diferenciação que nos traz a vida de nos constituirmos por si uma unidade e percebermos que nós nos diferenciamos, somos um ser em um mundo de seres, e que de alguma forma retornamos a esta unidade. Este retorno a esta unidade muitas vezes chamamos de morte. Então, ele traz outra experiência que é muito interessante, que me parece uma vivência de morte e renascimento, pero não orgânica, não? Uma fase da vida, que é a experiência de um psicólogo do século XIX, que se chamava Fechner. Fechner era uma pessoa que trabalhava no século XIX, a psicologia estava muito ligada ao mecanicismo, tentando provar matematicamente os experimentos dentro de um estudo do comportamento humano. Existiam muitos laboratórios de psicologia, e Fechner era uma pessoa que trabalhava muito nisto, era uma pessoa que se dedicou muito a isto. Solamente que em um momento de sua vida, entrou em alguma coisa que podemos dizer que foi uma depressão. Eu mirando assim a sua história, eu creio que foi uma depressão. Ele dizia que não via mais, e não via mais, pero organicamente não tinha nada. Então, foi se cerrando, e se quedou 3 anos cerrado dentro de uma habitação.
e pidió que lo hicieran, tenía se sentía tanto mal de los ojos, no quería mirar nada, ¿ah? Que pidió para crearem como una máscara para los ojos, ¿no? Para poner sobre los ojos de piombo, no sé cómo ustedes llaman, chumbo. Plomo. Plomo, exato, de plomo. Entonces, se quedó ahí con esto 3 años, ¿no? Y un día, no sé, porque era ele dentro de la casa e sua mulher que lo acompanhava e hacía de comer e lo cuidava, pero estava assim cerrado que não queria ver a luz, não queria ver nada. E não é pouco tempo, 3 anos, hã? Então se quedou aí e um dia, não sei o que veio, se animou a sair. E foi al jardim, jardino, donde havia muitas flores. E aí retirou de los ojos esta coisa de plomo. E quando retirou de los ojos esto, viu este jardim lleno de flores, verde, com as flores de todas as colores, e entrou em um transe, um êxtase imediatamente. Imediatamente, esta experiência lo cambiou a vida completamente. E quando retornou ao quarto escuro, a habitação escura, não lograva deixar de ver os colores lo acompanharam. E isso hizo ele cambiar completamente sua experiência dentro da psicologia. Entrou em uma área mais filosófica de la psicologia e foi a primeira pessoa dentro de la psicologia que falou del princípio de placer. Depois, mais tarde, ele era uma pessoa muito importante da psicologia. Freud tem acesso a seus escritos, seu pensamento, e baseado em seus pensamentos, suas observações a respeito del placer, del êxtase, da experiência de êxtase, Freud começa a pensar no princípio de placer, que é uma coisa estrutural da psicanálise muito importante, não? Bien, entonces, opa, entonces, acá nesta experiência de Fresner, temos esta entrada nela Nigredo, esta saída e este entrar em êxtase, que é entrar nesse azul del êxtase e perceber que tudo tem conexão. E vamos também a uma experiência muito semelhante que é de Proust, que também estava na Nigredo, estava deprimido, com muita depressão. Proust era um escritor, não? Ele tinha uma visão negativa do mundo absoluta, e um dia estava aí em la natureza, e tinha quase uma queda. Há alguma coisa por terra que lo hace quase cair. E quando quase cai, tudo se torna azul. E ele entra em êxtase. E depois dessa experiência, cambia completamente sua obra, porque ele diz que percebeu, a partir deste momento, que tudo estava conectado, que havia uma conexão total com todas as coisas vivas. Então, entra nesta experiência de êxtase. E isto cambia sua vida. E depois trago acá uma descrição de Jung a respeito de Deus. Deus, porque quando nos elevamos, temos a experiência de Deus. Este êxtase significa a experiência de Deus. Se uno pode ler, porque eu leio espanhol de uma forma terrível, então se uno pode ler para nós isto, que eu hice a tradução, pero ler já é demais. Dios
Este es el nombre con el que designo todas las cosas que se cruzan en mi camino determinando, todas las cosas que perturban mis planes, intenciones, puntos de vista subjetivos y cambian el rumbo de mi vida para bien o para mal. Gracias. Bien, entonces, este es la visión de Jung, ¿m? Que es esta visión de que las cosas nos acontecen, suceden en nuestras vidas por una razón incomprensible, pero hay una conexión entre las cosas. Esta conexión podemos llamar de Dios. Entonces, yo ya hablé esto para ustedes en otros momentos, ¿no? Que en realidad, ¿ah? El azul dá el sentido estético, ¿no? Y que la esencia humana, sí, nosotros somos movidos por el amor, pero la esencia de la búsqueda humana no es exactamente el amor en el senso de este amor romántico, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos ahí en una versión un poco infantil del amor, queriendo atención, queriendo reconocimiento, queriendo un amor de nuestra vida. Hillman llama la atención que la esencia está en la belleza. Entonces, todas estas experiencias traen una noción que existe un sentido estético na vida, pero não estético no senso estereotipado que temos na nossa cultura, que quer mover a indústria da moda, dos cosméticos, da cirurgia plástica em nome do estético, não? Não é isto, pero a natureza é estética e podemos ter acesso a esta beleza que nos nutre profundamente e é llena de amor quando estamos em estado alterado de consciência, porque a consciência comum não nos dá acesso a isto. Então, é necessário que cambiemos a forma de ver o mundo para acessar esta experiência, não? Então, porque o êxtase viene de la sensação de aquilo que nos sentimos, que vivenciamos. El éxtasis é uma vivência. Entonces, muchas veces las historias también son movedoras para nosotros, ¿no? Las historias de nuestros sueños, las historias de los cuentos, porque cuando yo empiezo a contar una historia, vienen imágenes, ¿no? Y estas imágenes tienen conexiones, hablan de cosas para nosotros. Entonces, estas historias son el hilo conductor para experiências de nossas vidas. Estão também nos hablando de coisas a respeito de la nossa existência. São fonte de sabedoria e de conexão. Então, nós colocamos afuera, em imagens fora, coisas que hablam de nós mesmos, como é o caso de la astrologia. Quando miramos no cielo, el toro, los géminos, la virgen, el escorpión, dizemos que têm características que estão aí no cielo. Em realidade, estamos falando de nós mesmos, porque o que está arriba está abaixo. Então, este princípio de correspondência nos traz que este sentimento, esta percepção de unidade, porque tudo está conectado. É assim, el caelum, el paraíso, a conexão, o fluxo sincrônico, a vivência de totalidade, não é uma ideia, não é uma coisa que está em nossa cabeça, é um fluxo que realmente existe e que nós temos acesso não através de uma intelectualização, mas sim através de uma abertura à percepção.
e esta abertura se dá em estados alterados de consciência. Ah, esta vivência del Kaelon, ¿no? Es una vivencia extremamente estética, extremamente bella y tiene la característica de despertar el alma de su anestesia. Entonces, todas essas histórias que eu contei para vocês são histórias de despertar el alma, porque a depressão, el fixar el blue, el azul, em sua parte mais pesante, não? Como quando vimos no capítulo 5 que podemos nos viciar del blue, não? Nos viciar desta parte muito pesante del blue. Então, é como que el alma se anestesia. O que desperta el alma é a beleza. E a beleza não é uma coisa que está assim lejos de nós estamos dentro da beleza, porque estamos no cosmos, estamos na unidade, estamos na totalidade. Apenas criamos uma estrutura que nos aleja, pero é uma estrutura de percepção e não uma verdade. Entonces, si vemos los colores de la alquimia, ¿no? Que empezó en el negro, fue al blanco, pasó por el amarillo, terminó en el rojo. ¿Y dónde el azul? Porque hablamos tanto de azul, estamos la segunda vez hablando de azul. El azul está en exilio. ¿Por qué? Porque el pasaje del negro al blanco es azul, pero no está representado. ¿Dónde es el azul? ¿Dónde está el azul? Se exiló el azul. ¿Por qué no está ahí por qué no hay cinco operaciones con colores? Y sí cuatro. Entonces, Hillman diz, é porque o planeta é azul. Então, o planeta é azul, então as quatro operações que têm quatro colores estão dentro do azul, estão dentro do planeta, estão dentro do cosmos. O azul é o vaso alquímico onde as operações acontecem. E apenas é que não estamos dentro deste vaso alquímico, estamos dentro del planeta, mesmo se não nos damos conta, mesmo se nos sentimos separados, estamos abaixo del azul, de la cúpula azul que representa o nosso planeta. Estamos todos juntos e somos uno.